Elias, ele estava experimentando as profundezas da fadiga e do desânimo logo após as suas maiores vitórias, né? A derrota dos profetas de Baal e também a resposta que Deus enviou de uma abundante chuva após Israel enfrentar 3 anos e meio de seca. E Elias estava extremamente cansado, fatigado. A gente até pregou sobre esses dias na tarde da bênção, sobre o seu quadro depressivo que ele estava enfrentando. E o desânimo, ele frequentemente aparece após grandes vitórias na nossa vida, principalmente aquelas que exigem grande esforço físico da nossa parte ou envolve grandes emoções. Por exemplo, tem pessoas que elas querem tanto algo, que quando elas conquistam aquilo, bate uma tristeza, um desânimo, porque ela colocou tanta força naquilo que ela queria, tanto empenho e tanta expectativa, que depois, ao invés de desfrutar daquilo que ela tanto perseguiu, a pessoa às vezes cai de cama. Acontece isso, a ciência explica isso. E agora estava lá Elias enfrentando o desânimo, uma tristeza profunda e até mesmo, Silma, Antônio, pedindo a morte. Mas olha só, para tirar Elias da tristeza profunda, Deus usou coisas simples da vida. Remédios, né? Que a gente nem deveriam chamar remédios, né? Mas para você entender. Coisas simples e extremamente importantes para o ser humano. Presta atenção nesta live de hoje. Deus usou coisas simples e extremamente importantes. Às vezes, por serem tão simples, a gente acaba abandonando, deixando de lado e esquecendo da importância que aquilo tem na nossa vida. Sabe como Deus tratou o desânimo, a tristeza profunda de Elias? Deus pediu que ele descansasse, bebesse água e se alimentasse. E depois disso, mandou ele voltar para o trabalho. Exatamente isso. Você sabia que às vezes é só disso que você precisa? Às vezes você está aí numa profunda tristeza, num desânimo, você não tem forças às vezes para fazer nada que você precisa fazer, você não tem forças para sair da sua cama e ao invés de você achar, eu preciso ir no médico, eu preciso tomar remédio, tem gente se entupindo de remédio, quando na verdade, se você colocasse o seu sono em ordem, a sua alimentação em ordem e a quantidade de água que você bebe por dia em ordem, você já faria um bem tremendo para a sua vida e melhoraria muitas coisas que você está tratando com remédio e não precisaria de remédio. Por exemplo, você sabia que uma criança, por exemplo, que ela vai tomar vacina, se ela não dorme bem à noite, não é recomendado que se ela tem vacina no dia seguinte, não é recomendado que ela vá se vacinar? Por quê? Porque a noite mal dormida, ela reduz a nossa imunidade. Então, por exemplo, se uma criança não dormiu bem à noite e ela vai tomar vacina no dia seguinte, é provável que a vacina não faça efeito. Por quê? Por causa que uma noite mal dormida pode fazer isso. Gente, agora você acha que com a gente é diferente? Você sabia que no mundo corporativo tem até um alerta que eles fazem. Se uma pessoa ela precisa tomar uma decisão importante no dia seguinte, sabe o que eles mandam a pessoa fazer? Dormir bem. É simples, mas tem muito poder. Uma pessoa que precisa, no mundo corporativo, indicação do mundo corporativo, se ela precisa tomar uma decisão importante no dia seguinte, ela precisa ter uma boa noite de sono. Por quê? Porque uma noite mal dormida, Raquelzinha, ela atrapalha a nossa tomada de decisão. Tem tanta gente metendo o pé pelas mãos, falando que não deveria falar, fazendo o que não deveria fazer, simplesmente porque não está dormindo bem. Gente, e quanto a beber água? Você sabia, Daia, que a água, ela ajuda a prevenir o Alzheimer? Você sabia disso? A água, além de ela melhorar tanta coisa na nossa vida, além da água regular tantas coisas aqui dentro de nós, a água já é comprovado cientificamente que ela ajuda a prevenir o Alzheimer. Agora vamos lá, vamos voltar para o descanso. Vocês acham que Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Gente, vocês acham mesmo que Deus estava cansado? Vocês acham mesmo que Deus precisava descansar?
Por que é que Deus descansou no sétimo dia? Ele fez isso justamente para nos deixar o exemplo e ressaltar a importância do descanso para todo ser humano. Olha só, Fran, que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Na Revolução Francesa, houve um tempo em que os franceses, eles decidiram contrariar a lei de Deus. Eles decidiram que a semana duraria 10 dias. Os dias de trabalho não seriam mais 6 dias, mas seriam 10 dias. Sabe o que começou a acontecer? Os animais começaram a morrer. Os animais que transportavam cargas pesadas não estavam suportando. Os animais começaram a morrer. As pessoas começaram a morrer. Por quê? Porque eles estavam deixando de descansar. Eles estavam forçando o seu corpo. Eles estavam indo além do que aquilo que Deus ordenou. Não adianta, gente. Nós devemos voltar ao básico. Existem leis da vida, leis que Deus deixou, que nós precisamos respeitar. Hoje a palavra, a gente acha que a gente só quer falar de milagre, de bênção, de vamos lá, mas hoje Deus está chamando a gente, vem cá um pouquinho, vem cá, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar, você tá precisando ajustar umas coisinhas aí, porque tem coisa que você tá achando que é o diabo, mas não é o diabo não, é você que não tá dormindo direito, não tá bebendo água suficiente, não tá se alimentando direito. Esses dias eu conversava com alguém e eu falava assim, gente, como a Café do Diva, como o jejum, ele melhora a nossa vida, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico, como a gente se sente melhor. Por quê, gente? Simplesmente porque a gente tira da nossa vida todas as porcarias, coisas que a gente não precisa, e a gente passa a comer aquilo que de fato o nosso corpo precisa, né? A gente se concentra mais nas frutas, nos verduras, nos legumes, tem uma alimentação melhor, e a nossa vida melhora, a nossa mente melhora. Então, olha só como Deus é maravilhoso. Ele chama o profeta Elias, que tá lá pedindo a morte, querendo morrer, fazendo o maior drama. Deus fala assim, Elias, vem cá, dorme, levanta, bebe água, come, dorme um pouquinho aí, levanta de novo, bebe de novo, come. E sabe o que é interessante? Que o anjo, quando toca em Elias e pede para ele, fala assim, levante e coma, o anjo fala assim, ó, do contrário, ou seja, Elias, se você não beber água, se você não comer, se você não descansar, você não vai aguentar a viagem que tem pela frente. Tem gente desistindo da jornada, tem gente que não está aguentando o seu deserto, porque você está negligenciando as leis de Deus. E na verdade, você não precisa de médico, de terapia, de remédio. Não estou desprezando isso é importante, mas existem casos e existem casos. Existem casos que se você apenas deixar de ficar no celular antes de dormir, quanta gente fica ali, ó, só no celular ainda vai... Gente, sabe qual é a última coisa que é o melhor remédio para dormir bem? Ler a Bíblia, mas ler a Bíblia aqui, ó, no papel, tá? Ler a Bíblia e orar e falar com Deus. Se você fizer isso, você já vai estar ajudando demais a sua noite de sono. Então, vamos dormir, meu povo, vamos nos hidratar, vamos nos alimentar melhor, e você vai ver que a sua vida vai melhorar, muita coisa vai melhorar na sua vida, e você vai ter força, vai receber força e ânimo, assim como Elias, para prosseguir viagem, para continuar na sua jornada. Porque depois que ele descansou, bebeu e comeu, Deus falou assim, agora meu filho, volta pro trabalho. Trabalho também é importante. O trabalho enobrece o homem. Deus não fez ninguém para ficar jogado numa cama, sem força, sem vontade de viver. Ajuste essas coisas. Ó, Deus está falando com muita gente hoje, hein? Graças a Deus por essa palavra. A Fran colocou. Ajuste algumas coisas aí. Dá uma pesquisada no YouTube. Tem tantas ferramentas que podem nos ajudar a entender melhor sobre isso. Faz esses ajustes na sua vida e você vai ver o quanto você será até mais feliz. Vamos orar, meu Deus, em nome de Jesus, diante da tua poderosa palavra. Nós estamos aqui nesta manhã e hoje, meu Pai, o Senhor nos falando, nos ensinando e nos lembrando, porque são coisas que a gente já sabe, mas às vezes abandona, deixa de lado, simplesmente por serem coisas simples, e às vezes a gente tende a ir para o lado mais complicado e difícil da coisa. Mas obrigado porque a tua graça nos alcançou e nos fez lembrar, Pai, que muitas vezes nós só precisamos, Pai, voltar a seguir aquilo
que o Senhor fez, que o Senhor criou. Hoje o Senhor está falando, Pai, para essa pessoa que às vezes está cansada, sem vontade de viver, como o profeta Elias esteve um dia, Pai. Essa pessoa só precisa descansar, parar, dar uma pausa e descansar. Dar um tempo para a mente dela se recompor, o corpo dela retomar as forças e as energias, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa aprenda a descansar. Descansar o corpo físico, mas também descansar em Ti, Pai. Porque quantas pessoas, elas até dormem, mas não descansam, porque a mente fica ligada, a mente não para de funcionar. Que em nome de Jesus essa pessoa possa, meu Pai, ajustar isso. Meu Deus, ajuda-nos a sermos pessoas que fazem escolhas melhores na nossa alimentação, aquilo que nós vamos colocar dentro do nosso corpo, que é o templo do Teu Espírito Santo. Quantas pessoas, meu Pai, estão hoje lidando com consequências de doenças que poderiam ser evitadas se ao menos ela fosse uma pessoa mais saudável, Pai. Quantas vezes nós sujamos o templo do Teu Espírito Santo, colocando dentro de nós coisas que o Senhor não fez. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que faz, a partir de hoje, escolhas mais saudáveis, escolhas melhores, meu Pai. E também a pessoas que se preocupam, Pai, em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Ajuda o Teu povo, fortalece, meu Pai. Eu sei que essa palavra, embora pareça que hoje está falando somente de saúde, mas ela é totalmente espiritual. E que se muitas pessoas que estão aqui colocarem, Pai, em ordem essas áreas da vida dela, certamente elas se sentirão melhor. Abençoa o Teu povo, Pai, nessa quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.